Como conhecer um falso profeta? Com Sermão em Cristo, Mauro Souza. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Olá, como é que vocês estão? Beleza? Tudo bem? O título do vídeo é Como conhecer um falso profeta. Bom, se você passar um pouquinho do seu tempo nesse vídeo, pegando do começo, você vai entender. Eu vou procurar esclarecer para você ter uma ideia mais ou menos como você sabe quem é um profeta verdadeiro e quem não é. Pelas Escrituras, a Bíblia diz como conheceremos o verdadeiro profeta do Senhor. No livro de Deuteronômio, Deus falando com o profeta Moisés, a profecia do profeta verdadeiro, ela se cumpre. Quando ele tem um sonho, uma revelação, ou quando ele profetiza alguma coisa na vida de uma pessoa, enfim. O que é um profeta? O profeta é aquele que vê o futuro. O profeta é aquele que vê com os olhos de Deus aquilo que ninguém consegue ver, coisas ocultas. O profeta de Deus é aquele que vê 1000 anos na frente, 700 anos na frente, enfim. Porque tem revelações de Deus que se cumprem com alguns anos, outras com uma semana, 10 dias, enfim. Como Deus também falou para o profeta Ezequiel, disse, a revelação que eu falar se cumprirá, né? Dos dias de vossos pais, ó nação de Israel, se cumprirá toda a palavra da minha boca, não será tardia. Então o profeta de Deus, ele já tem mais ou menos o tempo, Deus revela o tempo, às vezes não revela, enfim. Então, e também vai muito pelo caráter, né, do cristão. O profeta de Deus, ou a profetisa, ele tem uma vida reta, uma vida digna, uma vida, não que seja perfeita. Você caçar a perfeição num profeta, num profetisa, você não vai encontrar em nenhum profeta. Começando pelas Escrituras, pela Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento, desde o patriarca Noé, você não vai achar perfeição, porque Noé se embriagou, enfim. Todos os profetas tiveram seus altos e baixos, suas quedas, suas limitações como seres humanos, mas nem por isso eles deixaram de ser profeta. Porque o cumprimento das Escrituras, a Bíblia diz que a vocação de Deus são irrevogáveis. E quando Deus dá os seus talentos, os seus dons, quando Deus acha graça no homem ou numa mulher para lhe colocar em um patamar elevado acima de outras pessoas, porque o profeta de Deus, a profetisa, ele foi escolhido por Deus para ser um mensageiro ou uma mensageira, para trazer repreensões ao povo e trazer vida para o povo, para que aqueles que estão caminhando à sombra da morte possam escapar. Então o profeta, ele tem uma grande utilidade de trazer escape para o povo, para uma nação, enfim. Então esta é a função de um profeta, é trazer o povo de volta à adoração ao verdadeiro Deus, para que se voltem aos caminhos retos do Senhor. E como é que você sabe quando o profeta ele não é de Deus? Um profeta muito amoroso, que tem amor no coração, enfim, é uma pessoa bem quisto pela sociedade, tem uma fácil influência em cativar amizades, significa que pode ser um profeta? Não. Se você for nas Escrituras, 90% dos profetas nem amigos eles tinham, né? Eram pessoas excluídas da sociedade, do povo. Por quê? Porque o profeta ele não fala aquilo que a nação, o povo quer ouvir, mas ele é um oráculo, ele fala aquilo que Deus manda, aquilo que Deus ordena. Então a diferença de um profeta para um pregador comum, ou alguém do sentido eclesiástico comum, tem muita diferença, porque há muitas vezes aquele que aparenta ser bondoso, piedoso, né? Aquele profeta muito agradável, aquele ali, ele pode estar camuflado por detrás de uma bondade, né, entre aspas, para te enganar, né? Porque o falso profeta, a finalidade dele, ele é um empregado do diabo. A finalidade do falso profeta é conduzir as almas ao quê? À perdição e ao erro. A facilidade, né, que Deus... Você pode ver que todo falso profeta, ele tem uma lábia bonita, né? Que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. E eu sei que ele é mesmo, maravilhoso, é bom. Mas o falso profeta, ele nunca vai pregar contra o pecado e contra a justiça de Deus. Ele nunca vai pregar para o povo se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos.
O falso profeta, ele não tem nenhuma preocupação em manter as almas dentro dos parâmetros que Deus, que Jesus Cristo, o Espírito Santo, ordenou para um povo ser salvo. Porque o falso mestre, o falso profeta, ele não está preocupado nem com a alma dele, quanto mais com a sua. Então tudo é facilidade, tudo pode, tudo é permitido, entendeu? Não existe regra para o falso profeta, porque apesar dele ser liberal, ele induz ao povo a um caminho que não traz a salvação, mas que traz a condenação, né? Porque há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o final deles é a morte. Você pode ver que no tempo de Jeremias, né, tinha o profeta Pazu, o profeta Pazu sempre profetizava aquilo que agradava ao povo. Então, um grande sinal de um falso profeta, ele se camufla no meio do povo, trazendo sempre aquilo que o povo quer. O que é que o povo quer hoje? O povo quer facilidade, o povo quer prosperidade. Quem não quer prosperar, né? As pregações dele é sempre trazendo para o povo um benefício, é uma falsa ilusão ao povo, um falso conforto aqui na terra. Porque esse conforto aqui na terra, aparentemente, até quem não é cristão tem esse conforto financeiramente. Tem muitas pessoas que são ricas, maçons, enfim, não importa o seu credo religioso, mas tem pessoas que não são cristãs e vivem bem financeiramente. Então isso não quer dizer que seja uma vida de um profeta, de uma profetisa de Deus, porque fulano é rico, Deus está na vida dele, está prosperando porque é rico, porque tem condições, porque melhorou de vida financeira, não tem nada a ver. Apesar de muitos profetas do Senhor terem sido ricos, né, como Abraão, Jó, enfim, né, 90% dos profetas tinham condições que Deus dava, né, financeiramente falando, eram ricos, tanto espirituais como materiais, mas isso não é garantia de riqueza, ser próspero, a conta bancária está gorda, não é garantia que Deus está na minha vida, não. A garantia que Deus está na vida de um homem de Deus é o testemunho, a vida que ele leva e conforme ele rege as Escrituras, né? Então tudo aquilo que sai fora das Escrituras, não é o Espírito Santo que está ali guiando aquele profeta. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus fala sobre a Santa Ceia, né? Aí o falso profeta diz que não existe Santa Ceia, já pulou fora. Então aí já é o espírito do engano. A Bíblia fala sobre que Deus ele não concorda com o segundo casamento, né? A traição. O falso profeta disse que não. Não deu certo, separou, casou de novo, Deus vai abençoar da mesma maneira. Então o falso profeta ele sempre tira de foco aquilo que as Escrituras ensinam, né? Por exemplo, não precisa batizar nas águas, não precisa congregar, entendeu? Então o falso profeta ele sempre muda, fica fácil de você conhecer o falso, mas para isso você tem que conhecer as Escrituras. Você já tem que ter uma raiz com Deus para você compreender, discernir, para você não ser enganado. Então tudo aquilo que foge da Bíblia, das Escrituras, é o espírito do engano que está ali. Tem pessoas que dizem assim, não, mas eu congrego só na minha casa. Eu não preciso congregar. E a Bíblia, vamos para a Bíblia diz, congregai-vos, não deixei as vossas congregações como é costumes de alguns. Então a congregação que a Bíblia fala, não é você nascer no ministério e morrer lá, não. Se o ministério se corrompeu, você pode pular fora, procurar. Sei que está difícil, mas não é obrigado você ficar no ministério corrompido. É nesse sentido, entendeu? Aí fala que tem que se batizar, e o falso profeta fala que não precisa se batizar. Aí ele vai alegar que o ladrão da cruz não se batizou, mas é um caso específico, né? Deus ele não é bobo, ele sabe que não tinha como arrancar o homem da cruz para poder batizar, porque estaria contrariando as Escrituras que Jesus falou. Jesus disse, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Então Jesus estaria mentindo? Porque o homem não foi batizado, e Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus contrariou? Não. Deus ele sabe que não dava tempo, o homem já estava morrendo na cruz, não tinha como arrancar ele da cruz para poder batizar ele, né? Então cada caso é um caso, né? Então você tem que analisar. Então o falso profeta ele não prega os 3 pilares da salvação. Salvo uma vez, salvo para sempre. Lorota, com essa do diabo. Aquele que for até o fim será salvo. O falso profeta fala que não, aceitou Jesus, está salvo. Jesus tem por obrigação de me salvar porque eu aceitei. Isso é pregação de demônio, pregação de mentira, de falso profeta.
Tem que ir até o fim, aceitar Jesus, permanecer até o fim. Isso é, até o fim na obediência. Porque se for até o fim também na perdição, não tem como se salvar também, né? Isso também. Entendeu? Então, ele não prega a santificação. O que é santificação? Santificação é separação. Quando Deus fala, sede santo porque eu sou santo. Não tem como nós ser santo igual a Deus. Não existe. Homem nenhum da terra vai conseguir ser santo que nem o Senhor. Sede santo porque eu sou santo. Santo significa separado. Então, o camarada ele continua no vinho, na bebida, na cachaça. Continua bebendo, continua no baile, ou no mundo, ou nas bandas de forró do mundo, né? Participando do mundo. Então, ele não foi separado, ele não é santo, ele não foi separado. Entendeu? Então, Deus não tem por obrigação de salvar esse, né? Entendeu? Então, fica fácil de você conhecer, meus irmãos, quem prega a verdade, quem vive a verdade. Você tem que ver a vida, o testemunho, e se ele não sai das Escrituras. Tudo que a Bíblia manda tem que obedecer, procurar obedecer, que eu sei que é difícil, né? Não é fácil obedecer a Bíblia como ela manda, mas também não é impossível, não é isso? Entendeu? Então o falso profeta sempre tenta ir por fora da palavra, ele tenta criar os seus próprios caminhos, não o caminho de Jesus, né? Trilhar pelos seus próprios caminhos. Há caminhos para o homem que parece ser perfeito, mas o fim deles é a morte, né? Aí você tem que analisar os pregadores, de onde foi que eles vieram, a antecedência, quem foi que batizou, né, qual foi o ministério que eles passaram, se eles têm, entendeu? Raízes, né? Se eles têm testemunho, né? Não daquilo que eles foram no passado, que aquilo que nós fomos do passado não importa. O importante é quando você aceita Jesus para frente, né? O seu testemunho. Então fica fácil, analisa as Escrituras, o que é que Deus pede para o homem e para a mulher. Santo, a separação do mundo, aquilo que o mundo oferece, suas paixões e concupiscência. Se eles estão fazendo tudo aquilo que o mundo oferece, então eles não estão enquadrados dentro da salvação de Jesus, nem para eles, também não tem salvação para passar para ninguém. Se esse conteúdo foi de relevância na sua vida, deixe seu like, se inscreva, seu irmão em Cristo, Mauro Souza. Deus abençoe.